Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hudson, sou biomédico, sou especialista em biologia molecular e celular, sou pós-graduando em segurança alimentar e nutricional e mestre em tecnologias sustentáveis. E hoje nós iremos falar sobre os anticoagulantes, tá certo? O que são esses anticoagulantes? Quando necessita-se de um sangue total ou plasma, né? Para algumas análises, usamos anticoagulantes. Ou seja, muito dessas vezes, o anticoagulante ele vai ser importante para o armazenamento e também para manter as propriedades daquele sangue ou daquele plasma, ou até mesmo do eventual soro, que nós vamos já ver qual é a diferença entre eles. Em geral, esses anticoagulantes, ele interferem no mecanismo de coagulação in vitro, tá? Professor, e quais são os anticoagulantes mais utilizados? Sem dúvida nenhuma, o anticoagulante mais utilizado é o que nós chamamos de EDTA, ácido etileno diaminotetracético, tá bom? Que é esse famoso EDTA. Ele é recomendado para determinações bioquímicas e hematológicas. Ou seja, ele tanto funciona, ele tanto pode ser usado para amostras bioquímicas, mas o cargo forte dele e o mais conhecido mesmo é das amostras hematológicas, tá certo? Nas amostras hematológicas, vai lá com hemograma, o sistema ABO, dentre outros. Outro anticoagulante muito conhecido é a heparina. Muitas vezes a heparina ela é utilizada para provas bioquímicas, tá? E principalmente quando há teste, né? Teste de gasometria, onde as próprias seringas são revestidas por heparina, que vão ajudar a manter esses fatores. Outro anticoagulante, oxalatos, prova de coagulação. Citrato também é prova de coagulação, que é um tubinho azul, e que é mais utilizado do que esse oxalato. E esse polianetol, né, sulfonato de sódio, que é utilizado para as hemoculturas. De forma geral, esses, né, são os principais anticoagulantes, né, que nós temos. E como é que eu sei qual tubo tem cada anticoagulante? Justamente porque esses anticoagulantes eles se diferenciam por conta das cores de suas tampas, tá? Por exemplo, aqui está nessa tabela, eu gosto muito dessa tabela, que ele mostra as rolhas, né, as tampas, o anticoagulante que tem em cada tampa, né, em cada tubo com a coloração dessa tampa, e o setor no qual ele é utilizado. E além do material do nosso próprio tubo. Aqui no material ele diz vidro ou plástico, né? Só que hoje em dia o vidro não é mais tanto utilizado assim, justamente porque esse vidro ele já causou vários e vários acidentes, né? Cortes em pessoas, aonde essas pessoas poderiam, né, ter sido contaminadas, né, por algum micro-organismo da própria amostra, e além, claro, né, do risco de acidente que ele vai causar. Então, hoje é mais utilizado esse tubo aqui, plástico, tá certo? Essa tampinha, vamos tampas por tampas. Essa tampa de coloração roxa, ela tem o nosso EDTA dentro dela, né? E é utilizado principalmente, tá, no setor da hematologia. Ah, professor, mas lá no slide anterior o senhor disse bioquímica e hematologia. Sim, em alguns exames bioquímicos pode ser utilizado o plasma, tá? Ao invés do soro, mas isso vai depender de cada tipo de reagente, né? Vai depender do fabricante do reagente, do teste, enfim. Então, de forma geral, nós dizemos que
que essa tampinha da coloração roxa ele serve para exames hematológicos. Esse tubo da coloração amarela, certo? Na verdade, não tem anticoagulante dentro dele. Dentro dele vai ter um gel separador ativador de coágulo. Ou seja, dentro dele vai ter uma substância, né, bem parecida mesmo com um gel, um aspecto de gel mesmo. E esse gel ele vai ajudar a ativar o coágulo, né? E assim vai reter as hemácias e os leucócitos e as plaquetas, né? Na parte de baixo do tubo. Assim, na parte de cima vai ficar o meu soro, né, livre. Lembrando que aqui eu coleto soro, tá? Aqui eu coleto soro. Quando eu não uso anticoagulante, eu tenho na obtenção o meu soro, tá? Então, quando eu não faço uso de nenhum tipo de anticoagulante, eu sempre vou ter, né, o soro do paciente e não o plasma. Porque quando eu utilizo anticoagulantes, eu vou ter o plasma, certo? Então, tubos que não têm anticoagulantes, como esse exemplo aqui do amarelo, que ele tem, na verdade, gel separador, ele tem, né, nós vamos obter do paciente o soro. Agora, sangue com anticoagulante, colhido em tubo com anticoagulante, eu vou ter o plasma. Tanto que esse tubozinho da coloração amarela, ele serve tanto para sorologia, tá? Para testes sorológicos e principalmente para bioquímica. Normalmente, hoje em dia, né, esses tubos da tampinha amarela, normalmente eles são mais compridos do que em relação a esse roxo e ele normalmente vem com a sua extremidade avermelhada. Tá? Aqui normalmente ele está vindo hoje em dia. Pode ser que vocês encontrem tubos totalmente da tampa totalmente amarela, mas vocês podem encontrar também tubos onde a lateral da tampa é vermelha e só em cima da tampa que é amarelo. Mas nós também consideramos ele como tubo amarelo porque o que conta é essa parte aqui de cima, tá certo? Outra coloração aqui, ó, o tubo da cor azul. O azul tem citrato de sódio e ele também pede, esse citrato de sódio, né, é o nosso anticoagulante. Se ele tem anticoagulante, eu vou ter o plasma do paciente. Esse citrato de sódio ele serve para o setor da hematologia, só que especificamente para provas de coagulação. Aí entra TAP, PPT, quando o médico pede só o plaquetograma do paciente, né? E também dedímero, dentre outros, tá bom? Então, normalmente ele serve para provas de coagulação. Agora, o tubo da cor totalmente vermelha, o tubo avermelhado, né? Ele é ou siliconizado ou ele não tem nada dentro. Normalmente ele não tem nada dentro dele, né? Um tubo vazio. Se é um tubo vazio, quer dizer que ele não tem nenhum anticoagulante dentro dele. Se ele não tem nenhum anticoagulante, eu vou ter o meu soro, né? E esse tubo ele serve tanto para sorologia, né, como também para bioquímica, assim como o meu tubinho aqui da tampa amarela. O tubo da tampa verde, como eu falei anteriormente, né? Aliás, eu falei sobre a heparina, né? Mas a heparina, o anticoagulante heparina, ele vem dentro do tubo, né? Que tem a tampa verde. Ele serve tanto para exames bioquímicos, em especial gasometria, tanto para os exames de imunologia. E o tubo da tampa, né, de coloração branca, ele serve, dentro dele, né, tem um anticoagulante fluoreto de sódio mais o nosso querido EDTA, e ele serve para bioquímica, tá certo? De forma geral, esses são os anticoagulantes que nós temos, tá? Dois aqui, que é o
tubo amarelo, né, da tampa amarela e da tampa vermelha, não tem anticoagulante dentro deles, tá? Então, deles nós vamos ter o soro. Os outros nós vamos obter o plasma do paciente depois que esse sangue sedimentar, claro, né? Vamos ver tubo por tubo, né? Mais algum detalhe sobre eles. Primeiro tubo, ó, lembrando, todos esses tubos aqui, eles são a vácuo, ou seja, não tem ar dentro dele. Eles funcionam para coleta a vácuo, que na nossa próxima aula vai ser sobre coletas. Começando pelo tubo da cor vermelha, né? Ele não tem anticoagulante dentro dele. Ele serve para a obtenção do soro. Claro, se não tem anticoagulante, nós vamos obter o soro do paciente. E como falado anteriormente, ele serve para testes, né, bioquímicos e também de sorologias. Mas que testes são esses, professor? Está aqui ó, alguns exemplos desse teste. Creatinina, glicose, ureia, colesterol e também a pesquisa e identificação, né, de anticorpos e ou antígenos no soro. Outro tubo aqui, ó, bonitinho, da cor verde, né? As paredes internas são revestidas de heparina. Produção de uma amostra de sangue total, né? Outra característica dele. E ele estabiliza a amostra por até 48 horas, né? em situações favoráveis, né? Testes, e eles servem, né, de modo geral, para testes bioquímicos. Tubo da tampa, né, azul, contém o nosso querido citrato de sódio. Eu acho esse tubo aqui o mais bonitinho de todos. Dentro dele, né, um anticoagulante, ele é utilizado para a obtenção de plasma. Esse plasma vai ser utilizado para provas de coagulação, como tempo de coagulação, retração do nosso coágulo, tempo parcial de tromboplastina e o tempo, né, da nossa trombobina, né, que são os TAPs-TPT. Então, eles servem para esses tipos de exames. Teve um que eu não sei se tinha lá naquela tabela, mas é o tubo da cor preta, né? Esse tubo da cor preta ele tem uma função bem específica, né? São tubos para VHS, né? Para o exame VHS, que é aquele exame de velocidade de hemossedimentação. Ele contém, né, solução tamponada de citrato trissódico. Ele é utilizado também, além disso, né, além do VHS, para coleta e transporte de sangue venoso para teste de sedimentação, que é o mesmo que é o nosso VHS, né? Velocidade de hemossedimentação. Ele serve tanto para coleta como para transporte. O tubo da coloração cinza, né, que dentro dele pode ter várias combinações de corantes, tanto EDTA e fluoreto de sódio, como oxalato de potássio e fluoreto de sódio, que são os mais comuns, heparina sódica e fluoreto de sódio, e heparina lítica e o iodoacetado. Eles são tubos normalmente utilizados para algo bem específico, né? Que são para teste de glicemia. Esse teste de glicemia ele ocorre, né? Por que é utilizado para o teste de glicemia? Porque ocorre a inibição, né, da glicólise para determinar as taxas sanguíneas de glicose sanguíneas, né? Então, por ele inibir a glicólise, ele tem essa propriedade mais específicas, né, para testes de glicemia. Um tubo que não é muito utilizado, né, mas vale a pena a gente falar, que é o tubo da coloração rosa, né? Esse tubo da coloração da tampa com coloração rosa, ele serve para teste de compatibilidade cruzadas. E ele tem duas versões. Primeira, com ativador de coágulo, né? Já falei anteriormente sobre isso aqui, que serve para provas cruzadas com soro. E o outro, né, que também serve para essas provas cruzadas,
e também para outros testes no sangue total, que ele vem com o nosso querido EDTA dentro dele. Outro tubo que é muito utilizado também, esse aqui ele é bastante utilizado, que é o da cor royal, né? Um azul mais diferente, né? Ele tem 3 versões. O primeiro é sem aditivo, a segunda versão é com heparina sódica e a terceira versão é com ativador de coágulo. E eles normalmente são utilizados, né, para testar traços de elementos metálicos, como cobre, zinco, dentre outros. Tá? Então, ele tem esse potencial, né, de preservar esses elementos metálicos no sangue. Então, quando o paciente vai fazer alguma dosagem desses elementos metálicos, é utilizado esse tubo da cloração royal. E o nosso famoso, né, o tubo da cloração roxa, né, ele contém anticoagulantes EDTA, sódico ou potássico, né? O EDTA ele liga aos íons de cálcio, que bloqueia a passagem de cascata de coagulação. E ele serve para obter, assim, o sangue total para hematologia, né? E ele serve para testes como eritrograma, plaquetograma, o leucograma, né? E é importante, gente, nós falarmos que esses anticoagulantes, eles não estão aqui embaixo do tubo, não, aqui na parte final do tubo, não. Na verdade, esses anticoagulantes, eles estão fixados, né, na parede desses tubos. Tanto que se você pegar um tubo da tampa roxa, como esse daqui que eu tenho em mãos, isso aqui não é sangue real, tá, gente? É um chaveirozinho que eu ganhei de uma aluna. Se você pegar esse tubo, né, e você vê ele vazio, você vai ver que eles têm tipo um suorzinho, né? Esse suorzinho nas paredes, né? Esse suorzinho fica na parede. Esse suorzinho, ele é o anticoagulante. Então é importante que quando você for coletar o sangue, se você for coletador, você faça a inversão, né? Você gire esse tubo aqui de 3 a 5 vezes, né? Algumas literaturas vão dizer de 2 a 10 vezes, enfim. Mas eu gosto de fazer de 3 a 5 vezes. Faz assim devagarzinho, né? Para não causar as lises das hemácias. E assim o nosso sangue ele irá pegar em toda a parede do nosso tubo. E assim o nosso anticoagulante ele vai estar totalmente diluído em nosso sangue, tá bom? Ok. E aqui, gente, finalmente nós chegamos no tubo, né, de hemocultura, que é uma garrafinha que é diferente dos outros tubos, tá? E ele aqui, ele é realizado, né? Ele é utilizado, né, quando se suspeita de uma infecção no sangue, como bacteremia ou sepsemia, com a presença de febre, calafrios, pressão sanguínea baixa e outros sintomas. Neste exame, é importante para que o sangue não seja contaminado por outros organismos, né, na pele ou instrumento utilizado na preparação do exame. Então, é necessário uma rigorosa técnica antisséptica, né, e seguida para obter e preparar o paciente, né, para a coleta. O sangue ele é colhido em uma veia, geralmente da prega do cotovelo ou do dorso da mão, e a hemocultura ela é examinada para detectar a presença de micro-organismos, né, durante vários dias. Se os organismos estiverem presentes, as culturas podem ser realizadas para identificar. Ou seja, primeiro nós coletamos nesse tubo aqui o sangue do paciente para ver se há a presença do micro-organismo. Se o teste for positivo, né, aí são feitas culturas para ver qual é aquele micro-organismo. E depois que for descoberto esse micro-organismo,
normalmente é feito um antibiograma para saber qual é o antibiótico que vai matar aquele micro-organismo. Mais uma vez, lembrando, isso aqui é feito em suspeita de bacteremia ou sepsemia. Aqui, gente, falando, né, dos tubos a vácuo novamente, dos aditivos, tá? Dos códigos que vêm na etiquetazinha, das cores, né, e dos exames que são comuns serem pedidos e utilizados, né, esses tubos aqui. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, tá bom? Vocês podem bater o print. Aqui tem tudo bem bonitinho, exemplificando quais são mais comuns e quais são esses aditivos utilizados, tá bom? E aqui, gente, essa outra tabela aqui, ela mostra, né, sobre soro e plasma, né, a diferença entre eles. No soro e no plasma, qual deles se obtém, né, com o uso de anticoagulante? O nosso plasma, né, como dito anteriormente. Quando eu estou trabalhando com soro, eu não utilizo o nosso tubo com anticoagulante. Eu utilizo tubo sem anticoagulante. Qual desses dois aqui, né, há o consumo de fatores de coagulação do fibrinogênio, né, pela ativação do coágulo? O soro, com certeza, né, que nós utilizamos aquele tubozinho da coloração amarela, né, que ele tem um geosseparador de coágulo. Já o plasma, não. Entre parênteses, né, quando é colhido com citrato. Aqui, qual a quantidade líquida do nosso sangue separada? Qual que é maior e qual que é a menor? No soro, ela é menor e no plasma, ele é maior. Probabilidade de ocorrer hemólise, né, da ocorrência de hemólise. No soro é maior a probabilidade, né, de ocorrer hemólise. Já no plasma ele é menor. Tempo de espera para separar o sangue, né, a parte líquida, né, dos elementos figurados. No soro é maior, né, cerca de 60 minutos sem ativador de coágulo, né, naquele tubo sem nada dentro da coloração vermelha, e 30 minutos com ativador de coágulo, né, com os tubos da coloração da tampa, né, amarela. No plasma, o tempo ele é menor, 5 minutos para cair a temperatura e já começa ao sangue, né, sedimentar e separar os elementos do sangue, os elementos figurados do elemento fluido, né? No caso aqui é o plasma. E quais são os exames feitos no soro? São vários, né? Testes bioquímicos, testes sorológicos como Chagas, HIV, hepatite, fosfatase alcalina, e aí glicose, todo o perfil lipídico, né? Então ele pode ser feito aqui no soro. No plasma, normalmente é feito o hemograma, TAP, sódio, potássio, os testes de coagulação, e aí vai. Pronto. Aqui, gente, a partir dessa aula aqui, que já é na outra aula, vocês vão ter outro vídeo que é sobre coleta de sangue venoso. Então, isso aqui já é conteúdo para a nossa próxima aula. Só para finalizar aqui a parte sobre tubos, né? É importante que você, quanto técnico em laboratório, auxiliar em laboratório, analista, seja farmacêutico, biomédico, enfim, que vocês realmente saibam, decorem, enfim, mas que vocês consigam diferenciar cada tipo desse tubo, cada tipo dos tubos, né, pela coloração e o que tem dentro dele, né? Porque isso aí vai ser muito importante dentro da prática clínica de vocês. Então, essa aula aqui sobre anticoagulantes era isso, tá? Qualquer dúvida você pode colocar lá nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo, né? E também de se inscrever no canal para fortalecer e incentivar ainda mais conteúdos como esse.